Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de ciências e o assunto medindo a pulsação. Antes assistam os vídeos, né? Como medir minha frequência cardíaca. Qual a frequência cardíaca normal? Você sabe? Não? Então assista, tá? Muito bem. Medir frequência cardíaca. Professor, o que é isso? Frequência cardíaca, pulsação. Pulsação vem de pulso, né? De pulsar também. Pulso, lugar aqui da mão, mas de pulsar. É o que a gente vai ver hoje e tem a ver com o batimento do coração, que tem a ver com o sangue circulando pelo corpo. Isso é importante? Sim. Vamos entender então. O coração é o órgão responsável por enviar o sangue para todo o corpo. Isso é importante, porque é através do sangue que nossas células têm tudo o que precisam, como respirar, receber alimento, água e até descartar o que não precisam. Sendo assim, nosso bem-estar e até a nossa vida depende disso. Ter algum problema com a circulação do sangue pode nos causar mal-estar, prejuízos e até nos levar à morte. Por isso, é importante sabermos se a nossa frequência cardíaca está adequada. Professor, o que é a frequência cardíaca? Isso é o que a gente vai ver agora aqui embaixo. Mas antes de comentar, né? Professor, o que são células? Células são pequenos pedaços vivos que formam o nosso corpo, que a gente não enxerga, tá bom? Então, se a célula morre, uma parte do nosso corpo morre. E dependendo dessa parte que morre, coloca nosso corpo, a nossa vida, em risco, tá? Frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o seu coração bombeia o sangue para o corpo, no período de 1 minuto. Cada vez que nos exercitamos, precisamos de mais sangue em nosso corpo e, consequentemente, o coração bate mais rápido. É por isso que é muito importante medir a frequência cardíaca. Assim, o atleta consegue saber se a intensidade do exercício está adequada para o seu próprio corpo. No caso de atleta, né? Não é no caso de criança que brinca, porque a brincadeira normalmente não exige tanto do corpo da criança. Agora, o atleta, que ele tenta se superar, ir no limite dele, talvez ele tente ir além do que o corpo suporta e pode estar fazendo mal. Por isso que foi colocada essa parte aqui, a questão do atleta. Mas pode acontecer da criança ter algum problema aí com a frequência cardíaca dela, mesmo que ela não esteja brincando ou quando vai brincar. E isso pode indicar que tem algum outro problema aí. Pode ser no coração, pode ser no corpo também. E às vezes pode ser que a criança ela não está acostumada a fazer atividade física, exercício, tá? O bombear mais rápido, o coração bate mais rápido para poder enviar mais sangue. Por quê? Porque como as células estão trabalhando muito, então elas precisam de mais alimento para poder converter em energia, né? E também de oxigênio, elas precisam respirar, receber oxigênio e devolver o gás carbônico. Não é só receber, é devolver também. Então elas trabalham muito mais rápido para poder dar conta. Então, por isso que o sangue, vamos dizer assim, tem que passar mais vezes por elas para poder alimentá-las, né? Mais rapidamente. Tá bom? Muito bem.
O número de batimentos por minutos, ó, BPM, B de batimentos, P por M minuto. Pronto, até coloquei aqui, ó, BPM. Varia geralmente conforme a idade da pessoa. Então, depende da idade e também depende da atividade, tá bom? Nesse caso aqui, ó, a gente vai ver a frequência cardíaca ideal em repouso. Então, quando a pessoa está quieta, ela está tranquila. Em cada idade tem já um número de batimento. Então, olha lá, até 2 anos de idade, se for medir de 120 a 140 batimentos por minuto. Entre 8 anos até 17 anos, de 80 a 100. O adulto, que seria a partir de 18 anos, sedentário, é aquele que não pratica atividade física, fica muito parado. Então, o batimento cardíaco entre 70 e 80. E o adulto que faz atividade física e idosos, se ele estiver parado, olha lá, ó, o coração bate menos. Por que que bate menos? Porque, como a pessoa faz exercício físico, o corpo ele aproveita melhor, o corpo, a parte respiratória, tudo, ele está melhor. Por isso que o coração não precisa ficar batendo tanto. Se você está parado e seu coração está batendo muito, pode indicar que você te falta fazer atividade física. E no caso do sedentário, começou a bater acima de 80, pode indicar que tem um outro problema aí. E nesse fosse, quem faz atividade física acima de 60, e quanto maior o número, mais pode indicar. Tá bom? Então, olha lá, além da medição da frequência cardíaca, há outras coisas que são importantes estarmos atentos, pois elas podem indicar que algo não está bem e podem se confundir com a falta de preparo físico. Gente, se percebe, se desconfia que pode ter alguma coisa errada, o mais indicado é procurar um médico, tá? Você pode procurar um clínico geral, e se você tiver mais certeza do que é um problema de coração mesmo, aí seria ir num cardiologista. Mas normalmente, quando não se tem tanta certeza, a gente começa pelo clínico geral, que ele vai olhar, ele vai falar, bom, você precisa ir no cardiologista. Às vezes não é cardiologista a situação. Às vezes é ir num otorrino, que vai ver parte respiratória, ou um pneumologista, parte de pulmões, tá? Então, olha lá. Se por acaso você costuma sentir falta de ar, cansaço fácil, palpitações, o que é palpitações? Você sente o coração bater mais forte, né? Sem estar fazendo uma atividade física, ou você começa a fazer, mas ele bate mais do que deveria, né? O outro termo que o pessoal usa, me dá batedeira. Inchaço nos tornozelos. Tem gente, inclusive, que quando tira a meia tá marcada, o pé tá marcado, né? A roupa marca, se não for uma roupa muito apertada, claro. Ou quando tira o calçado, o chinelo, ele fica marcado. Esse inchaço em mulheres grávidas é comum, né? Dor no peito. Dor no peito já está indicando que pode ser um problema mais ligado ao coração, tá bom? Existem outros sintomas aí? Existem. Eu coloquei os principais aqui, tá bom? Caso tenha sintomas que se mantenham por vários dias, piorem ao longo do tempo ou surjam mais frequentemente, é recomendado que procure um médico para saber se está tudo bem, tá? Então, por exemplo, você levou um susto ou você ficou preocupado, vai te dar uma palpitação. Isso passou, tudo bem.
Agora, se a todo momento você está tendo palpitação, ou tudo te assusta, vamos dizer assim, né? Pode indicar que alguma coisa não está bem. Então, se é uma coisa pontual, passou. Agora, se costuma acontecer, se está piorando, investigue. Quanto antes investigar, melhor. É preferível investigar e descobrir que não tem nada, ou que está no começo, né? De repente está no começo, é mais fácil de tratar, tanto de cuidar, quanto de evitar que problemas maiores aconteçam. E tem problema que aconteceu, de repente você não recupera direito, tá? Por outro lado, podemos ter situações que alteram o nosso batimento cardíaco, mas que não necessariamente indicam um problema no coração. São algumas delas. Diante de fortes emoções. Então você ficou com raiva, você ficou triste, ficou com medo, levou um susto, o coração altera, tá? Quando há febre, tá com febre, também vai alterar o batimento. Durante a prática de exercício, sim, deu uma corridinha, se movimentou, o coração já vai mudar. Ao fazer algum esforço, né? Carregou peso, alguma coisa, fez força, vai mudar. Devido ao uso de medicamentos, sim, tem medicamentos que vão alterar os batimentos cardíacos para bater mais rápido ou mais devagar. Por exemplo, você toma um medicamento que dá sono, o coração vai bater mais devagar. Devido à ingestão de grandes quantidades de álcool ou cafeína. Sim, a cafeína te deixa você mais atento, mais acordado, tá? Então tem que tomar cuidado aqui, ó, um alerta. Se você é o horário de dormir, por exemplo, você não vai tomar café à noite, porque isso vai te dificultar dormir. Então evita. E quando eu falo em cafeína aqui, tem refrigerante que tem cafeína, como no caso Coca-Cola, tá? E tem criança, eu nunca vi isso, criança, estou falando que meus alunos me falavam, né? Alunos de quinto ano, no caso, que tomavam energético. Gente, a criança já é agitada, o que ela vai tomar energético para quê? Vai deixar a criança ansiosa, inquieta. Café também. Se a criança já é uma criança que é agitada, por que você vai dar café para ficar mais agitada ainda? Agora, a criança está sonolenta, acordou de manhã, ela demora para despertar. Um café, tudo bem. E tomar cuidado com muita quantidade de café. É comum em adulto, né? Toma durante o dia inteiro. E isso pode trazer problema. Ansiedade, batedeira, dificuldade de dormir, porque durante o dia fica tomando café. Ou um cansaço muito grande também no fim do dia. Por quê? Porque o café faz o corpo, o coração bater mais, gasta a energia da pessoa, quando chega no fim do dia, a pessoa está esgotada. Então tem que tomar cuidado com isso. E álcool, claro. Álcool, isso aqui é um vilão de muita gente, hein? Muita gente acha que não tem problema nenhum. Tem problema. Tem gente que consome adequadamente o álcool. E tem gente que passa do ponto. O álcool, aquele que está na cervejinha. Então, tomar cuidado. Ele tanto pode fazer a pessoa perder o reflexo, né? Uma latinha de cerveja já faz a pessoa diminuir o reflexo dela. Então, no caso, para dirigir. Por isso que se fala, se beber, não dirija. Porque diminui o reflexo. A avaliação da pessoa fica prejudicada também com o álcool. Tem gente que vai consumir uma certa quantidade, vai relaxar, vai se divertir e tá tudo certo. E tem gente que vai ficar irritada, vai arranjar problema, vai falar demais, vai falar o que não deve, vai brigar, vai arranjar rolo, enfim.
Álcool é perigoso e o álcool ele cria dependência, então a pessoa não percebe, ela vai ficando envolvida e quando ela vê que está sendo um problema, ela tenta largar, é difícil, ou é difícil reconhecer. Todo mundo está falando, olha, para. A pessoa, não, não tem nada de errado e continua, tá? É grave. Então, meu conselho, quem puder evitar, evite, para não correr o risco de criar dependência. Cafeína também gera dependência, tá bom? Então, tomar cuidado com a quantidade de café aí. Ah, como que eu faço para saber se eu tenho dependência ou não? Pode ser física e pode ser psicológica, né? Fica um mês sem usar, um mês. Se você ficar bem e não sentir falta, você não tem dependência alguma, tá? Ou começa a perceber, começou a ficar um tempo sem usar, já sentiu falta, já começa a dar ansiedade, aquela vontade danada, já é indicador que tem dependência aí no meio, tá bom? Bom, nesse sentido, hoje iremos aprender a medir nossa pulsação, tanto para aprendermos um pouco mais sobre o nosso corpo, quanto para podermos saber se está tudo bem com o nosso coração, tá? Vamos então à atividade. A primeira atividade, medindo a pulsação. As batidas do coração podem ser percebidas pela pulsação. Para saber se o coração bate mais rápido ou mais devagar, costuma-se contar quantas vezes ele bate em um minuto, que é o número de pulsações. O que você vai fazer? Usar um cronômetro para medir sua pulsação antes e depois de uma atividade física. Professor, eu não tenho cronômetro. Ah, sim, olha aqui, ó, você pode usar um relógio ou celular. Inclusive, o celular tem uma parte de cronômetro, escrito cronômetro, tá? Que você solta, ele começa a passar o tempo, a hora que você aperta o botão, ele para. E o que você vai fazer? Etapa 1. Aprender a sentir a pulsação. Para aprender a sentir a pulsação, encoste 2 dedos, olha lá, 2, em um dos pulsos. Então tem aqui no pulso e tem aqui aquela veia grande no pescoço. Então olha lá, ó, aperte levemente o pulso até sentir a pulsação. Então você vai colocar, você vai sentir que a veia está se mexendo, né? Está pulsando, certo? Também é possível sentir a pulsação encostando os dedos na lateral do pescoço. No vídeo que vocês vão ver, ó, o menino está pegando aqui no canto. O vídeo vai orientar a pegar aqui, ó, a veia na direção do dedão, tá bom? Tem uma veia grande aqui. Aqui é mais fácil. Etapa 2. Medir a pulsação. Formem duplas, no caso não tem dupla, né? Um aluno vai ficar, não tem dupla com o aluno, vai fazer junto com alguém, né? Com pai, irmão, irmã, avô, avó, enfim. Um aluno vai ficar sentado em uma cadeira por 2 minutos, em repouso. Então fica quietinho, não fica se mexendo não, hein? Quietinho, vai relaxando, vai respirando com mais tranquilidade. E isso vai acalmando o corpo. O outro deve marcar o tempo com o cronômetro ou relógio. Então o outro vai estar marcando lá 2 minutos. Passados 2 minutos, quem marcou o tempo deve achar a pulsação do colega e contar o número de batimentos dele durante 15 segundos. Anote na tabela abaixo. Então você pode até fazer e trocar com o adulto, né? Se você conseguir você mesmo fazer, você contar, né? Você conta. Então, no caso, a criança ficou sentada e o adulto vai lá e mede. E depois troca. O adulto fica quietinho e a criança vai lá e ela tenta medir se ela conseguir. Ó, quem vai achar a pulsação, né? E contar o número de batimentos dele durante 15 segundos. Você não precisa contar durante 1 minuto. Entendeu? 15 segundos é o suficiente. Então olha lá no ponteiro do relógio, o celular, você vai soltar e começa a contar.
Deu 15 segundos, você tem que ver quantos batimentos deram. No caso de adulto aí, por exemplo, deu 20 batimentos, tá? Aí você vai anotar, anote o número na tabela. Em repouso, quanto que deu de batimento. Depois, isso daqui, a gente vai transformar em minutos isso daqui. É importante você passar para minuto, para você ter ideia. Tá bom? Então, tá, 15 segundos, deu 20 batimentos. Aí você vai olhar lá na tabela. Foi. Mas ó, vamos pegar um adulto sedentário aí. Ele seria de 70, 80, bateu 20, o que está acontecendo? É por minuto. Então você coloca quantos 15 segundos tem um minuto? 15 mais 15, 30. Mais 15, 45, mais 15, 60. Então você vai multiplicar por 4. Você vai somar 4 vezes 20, mais 20, mais 20, mais 20. Que no caso daria 80. Ah, 80 tá dentro ali, ó. Tá? Tá dentro. Meio no limite já, né? Mas tá dentro. Então tá tudo bem. Se mediu, deu 90, por exemplo, 100, pode indicar alguma coisa. Ah, que eu tô nervoso, que eu tô preocupado com o boleto que tem que pagar amanhã, vamos dizer. Ah, então você não tá em repouso, você não tá tranquilo. Né? Agora, se a todo momento você não tá tranquilo, é um problema. Tá bom. Em seguida, o aluno que ficar sentado deve pular, sem sair do lugar, durante 1 minuto seguido. Então vai lá, começa a pular, pula aí, pula, pula, pula pipoca, pula, 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 1 minuto, pula, pula. Ai, mas tá cansado, não acaba esse 1 minuto não. Pula, 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 enfim, pulou. Terminou de pular. E aí, depois de 1 minuto, o colega deve achar a pulsação e vai contar de novo o número de batimentos durante 15 segundos. Vai lá, segura lá, ou põe o dedo no pescoço ou no pulso, marca lá no relógio 15 segundos e vê quanto que deu. Vai dar igual? Não, não vai dar igual. Por exemplo, no caso de um adulto, começou a pular lá, pulou, 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 colocou a língua de fora. Não vai dar 20, vai dar mais, tá? E aí, um adulto em exercício, qual que é o batimento normal de um sedentário? Eu não coloquei a tabela, teria que investigar. Mas aqui a ideia é a criança poder perceber que vai ser diferente, né? E o porquê ser diferente, isso eu já coloquei lá em cima. Porque o corpo está precisando de mais oxigênio, de mais energia, alimento, enfim, né? E devolver também o que não serve, o gás carbônico, tem outras coisas também. Então o corpo está trabalhando mais, então ele precisa receber mais e devolver mais para o sangue. E uma parte a gente vai jogar para fora, né, expirando, e a outra parte a gente joga para fora onde? Na urina e nas fezes, né? O que não serve para o corpo a gente descarta assim, tá? Para você responder, sabendo que 1 minuto tem 60 segundos, calcule a quantidade de batimento por minuto. Ah, então você vai pegar aqui, ó. Em repouso, agora ele quer em 1 minuto. Quanto que vai ser? Em repouso era 20, e 1 minuto iria dar quanto? Não é? Você vai multiplicar por 4, vai somar 4 vezes o valor. 20, mais 20, mais 20, mais 20. E depois de pular, vamos supor que deu 40 aqui. 40, mais 40, mais 40, mais 40. Tá bom? 2. Existiu diferença no número de batimentos por minuto durante o repouso depois de pular? É possível sentir outras mudanças no corpo depois de pular por 1 minuto? Se sim, quais são? Ah, aqui é interessante, hein? Será que é só
o coração que muda? Ou tem mais coisa mudando? Não, só o coração. E presta mais atenção, hein? Que tem mais coisa aí, tá? O que será que muda? E conta aí pra gente, certo? Pessoal, é uma aula um pouquinho complicada, né? Por conta dessa parte de medir, de somar. Tem criança que vai ter dificuldade a 15 segundos, passar para 1 minuto. A gente meio que já começa a antecipar o assunto de multiplicação. Eu falei um pouquinho aqui, mas mais lá para frente fala melhor em matemática. E o mais importante dessa aula, sim, gente, um grande alerta, essa parte aqui, ó, tá? E tem outras coisas envolvidas. Demais, para criança, quase nada, mas para adulto, sim. Tem muita gente que tem problema com o coração e tem problema com circulação. Às vezes o problema não está no coração. Por exemplo, a pessoa que tem obesidade, pessoa acima do peso. De repente o coração vai ter que bater mais do que o normal. Vai forçar o coração. Por quê? Porque a tendência de se acumular gordura nas veias é maior. Então o sangue ele fica mais difícil de passar, passa pouco. Por isso que ele bate mais. E isso é um problema. Por quê? Primeiro que força o coração. Se você tiver um problema no coração, gente, parou o coração, parou tudo, hein? Hã? É que nem tirar a pessoa da tomada, tá? Vai lá no teu televisor, tira o teu televisor da tomada. Acabou, não tem mais nada, entendeu? Coração parou, parou tudo. O assunto é sério. E tem muito falecimento por causa de coração. E é assim, às vezes não avisa, e às vezes tem sintomas, tem dicas, vamos dizer, indícios de que alguma coisa não está bem. Ou a pessoa não percebe, ou a pessoa não dá importância. Fala, deixa, eu vou levando, não, depois eu vou no médico, depois eu vou no médico. E aí, de repente, a pessoa tem um ataque no coração, dá problema. Ou tem um derrame. O que é o derrame? Estoura alguma veia. Estoura alguma veia. Não precisa ser no coração. Qualquer lugar no corpo. Imagina aí a tua casa. Estoura um cano d'água na tua casa. É um problema, né? Imagina que, por exemplo, estoura o cano d'água em cima da tua televisão onde passa o cano d'água. Vaza na tua televisão. E aí? Vai dar um problema grande aí. Pegar na parte elétrica, dar curto, na casa, enfim. No corpo não é muito diferente, não. Além do sangue deixar de chegar onde ele deveria chegar, quer dizer, não chega sangue, a célula não recebe o que ela precisa receber, ela morre. Tá? Então tem gente que vai, de repente, vai estourar a veia no cérebro. Numa parte do cérebro. A pessoa pode vir a morrer ou ela pode perder uma parte do cérebro. Ela pode perder movimento do corpo, seria a parte do cérebro que é responsável por movimento, ou prejudicar, pode perder a fala, uma parte da fala, certo? É sério. E onde mais, a maior a chance de dar problema, onde a veia é bem pequenininha. Entupiu, estourou, tá? Então, é muito sério. Com essa questão de Covid, dá a impressão que os outros problemas de saúde deixaram de existir, agora é só Covid. Não, gente, a vida continua. Os problemas continuam aí, mais o Covid. Então não pode deixar de ter atenção com essas outras questões. Não é só Covid não, hein? Tá? Então, inclusive é importante, depois de certa idade, ir de tempo em tempo no médico, pelo menos uma vez por ano, ver se está tudo certo.
de repente no cardiologista. Quem faz atividade física, inclusive, ir antes para poder fazer um teste, para poder saber até onde o corpo aguenta ir, se está tudo bem, se não tem um problema. Que é preferível você ir lá no médico fazer o teste e aparecer um problema e ele já acudir, do que na hora que você estiver lá, por exemplo, jogando teu futebol, ou na academia, ou sei lá, fazendo corrida, ciclismo, nadando, pronto, dá um problema lá no coração, você cai duro, tá? É muito sério, tá? Muito sério mesmo. Pensam com carinho nisso. Então essa aula eu considero ela muito importante, porque ela pode estar ajudando muita gente aí, não é só uma aula, tá? Legal? Gente, espero que tenham gostado da aula. Lembrem de, antes de enviar a atividade, manda uma mensagem com a data da aula da que está no cabeçalho, a disciplina. Depois manda foto do cabeçalho, tá? Do cabeçalho. E se fez no caderno, copia o cabeçalho completo, não é a parte não, tá bom? E aí depois manda as fotos da atividade. Certo? Então espero que tenham gostado. Nos encontramos depois. Fiquem bem. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.